Robalo em crosta de pão, molho de champanhe e caviar. E cardoncello. Sabe o que é cardoncello? Não. Cardoncello é isso aqui. Uma coisa lindíssima, é um cogumelo. Ele é muito bom e vai combinar muito bem com esse molho cremoso de champanhe e caviar. Eu preciso primeiro de cebola. Vamos botar ela para suar um pouquinho, com um pouquinho de azeite. Aipo. Vamos colocar cenoura também. Agora, alho. Eu vou só dar uma quebrada assim, não precisa nem picar. Vai aqui dentro. Ok, aqui dentro agora eu vou botar vinhos. Tem o vermute. Vai aqui, ele dá um gostinho de noz. Eu vou botar um espumante. Opa! Tchim. Santé. 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 O segundo passo é isso aqui. Uma água fervendo com sal para ferventar os cardoncello. Isso aqui vai aqui dentro. E vamos deixar isso ferver durante alguns minutos, só para retirar essa amargo que ele tem, esse gosto assim, um pouco forte. Durante esse tempo, vamos preparar a crosta do peixe, a crosta do robalo. Vou querer cubinhos de pão. O pão tem que ser um pouco mais... Não pode ser um pão muito fresco, senão você tem dificuldade de cortar. Primeiro, retirar essas partes marronzinhas aí. Não precisa. E aí você vai bem delicadamente fazer uns cubinhos, tá vendo? Bem pequenininho. A gente precisa mais ou menos de uma fatia por peixe, por pessoa. Olha, reduziu, sobrou uma nada. Vou botar agora aqui dentro creme de leite. Fresquinho, importante. Pronto. Agora é só ferver. Ferver 2, 3 minutos, tá bom? Para realmente gerar o molho que eu preciso. Me dá um bowl. Eu vou retirar esse cogumelo aí daqui. Tá vendo? Ele murchou um pouco. Não é muito tempo, né? Não, só uns 5 minutos mais ou menos. Nem isso. Vou deixar ele esfriar e vamos agora empanar o nosso peixe. Eu tenho que retirar essa pele aqui que está embaixo. É uma tarefa um pouco difícil. Você corta um pedaço de pele, depois pega essa pele, enfia a faca aí e vai puxando. Você viu o esquema? Sim, vi. E aí vamos empanar esse peixe. Empanar do lado onde você tirou a pele, que é o lado mais lisinho. Sal, pimenta, Batista. Outro lado também. Muito bem. Sal também do outro lado. Cuidado com você tem uma mão pesada. Vamos agora empanar. Bate um pouco o ovo para quebrar e misturar a clara e a gema. E o processo é isso aqui. Passa na farinha, bate um pouco, passa no ovo, passa no pão. Aperta um pouco para o pão colar. Pronto. O molho está aqui pronto. Eu vou peneirar esse molho para retirar agora os legumes. Você quer provar? Só para tirar. A gente não botou sal, não botou nada. Os legumes, eles não vão entrar no prato agora Não mais. vai. Entendi. Prova. Por enquanto está sem sal, mas eu não vou botar sal no momento, porque viu que vai entrar o caviar. O caviar é salgado. Então ele vai salgar o molho. E depois a gente acerta as ponteiras. Ok, o cardoncello, vamos cortar ele em 2 só. Eu vou puxar ele no azeite. Frigideira está quente. Maravilha! Deixa tostar. Atenção, atenção. Isso aqui é muito importante, porque é um momento radical. O momento se chama prova de fogo. Pá! A prova de fogo é o seguinte: é você tostar esse peixe do lado do pão sem queimar. E queima muito rápido. Tem que ter uma sensibilidade com a frigideira muito forte. Ela não pode ficar fria, nem quente demais, porque é questão de segundo.
pega a espátula, vira, tá vendo? Ele não tá fritando, ele só vai tostar. Foi, eu vou virar, olha, tostadinha, o pão colou, está perfeito. Esse aqui está quase passando. Ele vai ainda no forno a 180 graus. 8 a 10 minutos deve ser o suficiente. Vai lá, Batista, bota no forno. Sabe o que é isso? Salsinha, não? É uma salsinha francesa, se chama cebolinha francesa, que fica muito bonito dentro do molho. Eu vou fazer uns batonezinhos assim. Ferveu, bota o caviar. Depois que botou o caviar, não pode ferver mais, tá? Desliga o fogo, bota a cebolinha, gotinha de limão só para dar um pouquinho de acidez. Olha que beleza para pedir uma mulher em casamento. Bonito. Tenta arrumar isso de uma maneira bonitinha, tá? Eu quero que ela apareça, hein? Não precisa de mais nada para um casamento perfeito. Bom appétit. Gostou do cardoncello? Muito bom.